Pessoal, a gente vai falar o restante dos artigos 227 a 230 que referem-se ainda aí à família. Pouco explorados em prova, novamente eu recordo a vocês, mas não custa nada aí para escutar aí 10, 15 minutinhos aí no modo rápido, a leitura aí para você pelo menos ter uma noção aí quando for fazer uma prova, eventualmente cair essas questões aí vai ser fácil para você respondê-las, ok? Então, continuando aqui, o parágrafo 3º vai falar que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Então, vai ter uma proteção especial, a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observados aí o disposto do artigo 7º, inciso 33. Então, aqui, idade mínima de admissão ao mercado de trabalho aí na condição do que? De aprendiz, aí vai dizer o artigo, ok? Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, tranquilo. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, a Constituição prevê a garantia aí do acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, para isso ele vai trazer turnos específico, em especial à noite, para que garanta esse acesso do trabalhador jovem e adolescente. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional. Então, o que significa isso? Que eu vou informá-los, eu vou instruir o jovem ou adolescente para ele saber o que é um ato infracional, para não correr na situação, nem correr numa infração, mesmo ele sem sabendo que ele está cometendo aí uma infração, um ato infracional ou um crime quando for pós 18 anos, por exemplo. Igualdade de relação processual e defesa técnica, ou seja, de advogado por profissional habilitado. Então, vai ter uma garantia aí de sempre de um advogado para defendê-los aí. Segundo dispuser a legislação tutelar específica, certo? Então, aí o código, eu lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, quase que não saiu, Deus o livre. Ok? Obediência aos princípios de brevidade e excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então tem esses dois princípios da brevidade e excepcionalidade. Medida privativa de liberdade para os jovens, certo? Menores de 18 anos, portanto. Então aí vai estar regido lá pelo ECA, lá que no máximo são 3 anos. Estímulo do poder público através da assistência jurídica, de incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança e adolescente órfão ou abandonado. Então o Estado vai trazer o estímulo, o poder público aí para que ocorra aí assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídio para que ocorra aí então o acolhimento aí sob a forma de guarda e de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então, por exemplo, uma adoção aí, ok? Mas obviamente que não é só adoção, certo? Que acolhimento, por exemplo, lá eu tenho uma instituição filantrópica, essa instituição filantrópica para acolher aí criança e adolescente, então ele vai ter aí esse estímulo e incentivos fiscais, essa organização aí sem fins lucrativos, perfeito? Então é nesse sentido mais aí do que no primeiro. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Então, programas de prevenção e atendimento. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, a lei punirá severamente aí.
A adoção será assistida pelo poder público, agora sim adoção, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Então, estrangeiros serão aí, poderão, então, adotar brasileiros, poderão, certo? Mas na forma da lei que vai estabelecer os casos e as condições. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida quaisquer designações e discriminatórias relativas à filiação. Então, direito à herança, por exemplo, independente do cara filho legítimo ou não, vai ter o mesmo direito aí, garantido pela legislação. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto do artigo 204 aí. Isso a gente já viu. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, destinado a regular o acesso, regular os direitos dos jovens. Então, o Plano Nacional de Juventude, duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Isso daqui a gente não tem ainda. Artigo 228, são penalmente inimputáveis. Quem são inimputáveis? Menores de 18 anos, ou seja, não respondem por crime, sujeito às normas de legislação especial. Então, vão cometer atos infracionais e não crimes. Os pais têm o dever de assistir e criar e educar os filhos menores. Isso aqui cai bastante em prova. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. E por fim, o artigo 230 vai falar que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a dignidade e bem-estar, garantindo o direito à vida. Esse artigo é mais explorado em prova aí do que os demais. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em asilos ou em seus lares. Ok? Então, aos maiores de 60 anos ou de 65 anos. De 65 anos é garantir a gratuidade do transporte coletivo qualquer ou transporte coletivo urbanos. Transportes coletivos urbanos, ok? Então não esqueça, aí são as questões que caem muita literalidade, basta uma leitura aí, fazer os exercícios aí, são poucos inclusive, ok? Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.